Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. Boa tarde. Funcionários da casa. Declaro aberta esta reunião, sexta reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça, às 13h11, com a presença dos vereadores Juninho Los Hermanos, vereador Coronel Piscinini. Não tendo esta presidência recebido impugnação no prazo regimental, da ata da 5ª reunião ordinária realizada em 7/3/2013, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Audiência pública não há? Vamos, portanto, passar para a fase de votação dos pareceres. Projeto de lei de número 61/2013, em primeiro turno, autoria do vereador Pablo César, o Pablito, que institui o Dia Municipal da Guarda Municipal de Belo Horizonte. O relator é o vereador Marcelo Álvaro Antônio. A conclusão do parecer é pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, pela aprovação, com apresentação de emenda. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Embaixo. Conforme o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Também conforme o relator. Declaro aprovado o parecer ao projeto de lei de número 61/2013. Projeto de lei 62/2013, primeiro turno. Vereador autor é Joel Moreira Filho. Fica instituído o Dia do Metre do município de Belo Horizonte. Relator, vereador Marcelo Aro. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade, pela aprovação. Em discussão. Em votação, vereador Juninho. Com relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Eu também voto conforme o relator. Portanto, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 62/2013. Projeto de lei 63/2013, primeiro turno. Autoria, vereador Joel Moreira Filho. Institui o Dia Municipal da Natação. Relator Coronel Piscinini. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade, pela aprovação. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Conforme o meu relato. Vereador Juninho Los Hermanos. Também com o relator. Também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 63/2013. Projeto de lei 64/2013, primeiro turno, autor, vereador Tarcísio Cacheta, institui o Dia Municipal do Povo Cigano. Relator, Marcelo Álvaro Antônio. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, pela aprovação. Em discussão. Vereador, em votação, vereador Coronel Piscinini. Conforme o relator. Vereador Juninho. Também conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 64/2013. Projeto de lei 65/2013, vereador Adriano Ventura. É o autor, declara o interesse social para fins de desapropriação à área que menciona e dá outras providências. Relator, delegado Edson Moreira. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Conforme o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Conforme o relator. Eu também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 65/2013. Projeto de lei 66/2013, primeiro turno, autoria vereador Léo Burguês de Castro, altera a política tributária do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e dá outras providências. Relator vereador delegado Edson Moreira, a conclusão do parecer é pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão.
Em votação, vereador Juninho Los Hermanos. Eu voto com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Eu também voto segundo o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 66/2013. Projeto de lei 67/2013, primeiro turno. Vereador Léo Burguês de Castro é o autor. Dispõe sobre o funcionamento da Feira de Artes e Artesanatos da Avenida Afonso Pena e da outras providências. Relator, vereador Marcelo Aro. A conclusão do parecer é pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Eu também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 67/2013. Projeto de lei 68/2013, primeiro turno. Autoria, vereador Léo Matos. Emenda estabelece critérios para fins de plena fruição dos direitos previstos na legislação do município de Belo Horizonte para as pessoas com deficiência. Vereador, relator, delegado Edson Moreira. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Conforme o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Também com o relator. Eu também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 68/2013. Projeto de lei 69/2013, primeiro turno, autoria vereador Leonardo Matos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exigência de carteira de vacinação atualizada nas unidades escolares do Sistema Municipal de Educação de Belo Horizonte e da outras providências. Relator, Coronel Piscinini. Conclusão do parecer pela antijuridicidade. Vereador, em discussão. Em votação, vereador Juninho. Com o relator. Com o relator. Registrar a presença do vereador delegado Edson Moreira nesta comissão. O delegado também votou com o relator, eu também voto conforme o relator. Portanto, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 69/2013. Projeto de lei de número 70/2013, primeiro turno, autor vereador Leonardo Matos, que cria o programa de teste vocacional para os alunos das escolas públicas municipais e da outras providências. Relator, vereador Marcelo Aro. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela ilegalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Conforme o relator. Vereador Edson Moreira. Conforme o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Também com o relator. Eu também voto conforme o relator. Portanto, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 70/2013. Projeto de lei 71/2013, primeiro turno, autor vereador Leonardo Matos, que dispõe sobre a concessão do direito de uma folga anual para servidoras públicas municipais de Belo Horizonte para a realização de exames de controle do câncer de mama e do colo de útero. Relator, vereador Marcelo Aro. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela ilegalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Bom, pelo menos eu sou contra, que já tem o dia do funcionário público, tem outros dias, e inclusive o funcionário público ele tem 8 dias por ano de licença. Então, essa licença seria mais uma coisa praticamente inócua. Eu entendo que não seria de bom alvitre e inconstitucional. Ok. O relator concluiu pela ilegalidade e pela constitucionalidade. Bom, então vamos em votação. Vereador Coronel Piscinini. Conforme o relator. Vereador Edson Moreira. Com as minhas observações com o relator. Vereador Juninho. Também com o relator. Eu também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 71/2013. Projeto de lei 72/2013, em primeiro turno, vereador Adriano Ventura e Pedro Patrus são os autores. A emenda que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Belo Horizonte. Relator, delegado Edson Moreira. Conclusão do parecer pela ilegalidade e pela antijuridicidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Conforme o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Também conforme o relator. Eu também voto conforme o relator.
aprovado o parecer ao projeto de lei de número 72/2013. Quero registrar a presença nesta comissão do vereador Marcelo Aro. É o microfone aí, Marcelo. Obrigado, presidente. Vota conforme o relator? Conforme vereador? relator. Projeto de lei de número 73/2013, primeiro turno. Autor, vereador Leonardo Matos, que dispõe sobre a prevenção e a punição dos atos de poluição e de agressão ao meio ambiente no âmbito municipal de Belo Horizonte. Relator, vereador Edson Moreira. A conclusão do parecer pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Também com o relator. Eu também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei número 73/2013. Projeto de lei 74/2013, primeiro turno. Autor, vereador Pablito. A ementa declara a composição, o sal da terra como hino oficial ecológico do município de Belo Horizonte e dá outras providências. Relator, vereador Marcelo Álvaro Antônio. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 74/2013. Projeto de lei 75/2013, primeiro turno. Autor, vereador Leonardo Matos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias e drogarias manterem à disposição do público para consulta lista de medicamentos genéricos em caracteres Braille, no âmbito municipal do município de Belo Horizonte. Relator, vereador Marcelo Álvaro Antônio, que conclui o parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Marcelo Aro. Com o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 75/2013. Projeto de lei 76/2013, primeiro turno, autor Leonardo Matos. A ementa dispõe sobre a participação de representantes dos empregados no Conselho de Administração e ou fiscal de empresas públicas e sociedades de economia mista, em que a Prefeitura de Belo Horizonte, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto ou em quem seja mantenedora e dá outras providências. Relator Edson Moreira conclui o parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade, pela falta de amparo regimental. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Também com o relator. Eu também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 76/2013. Projeto de lei 77/2013, primeiro turno. Autoria do vereador Leonardo Matos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de proteção da criança e do adolescente os casos de uso e abuso de álcool e drogas e dá outras providências. O relator, vereador Marcelo Álvaro Antônio. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Conforme o relator. Vereador Juninho. Também com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Marcelo Aro. Com o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 77/2013. Projeto de lei 78/2013, primeiro turno. Autoria o vereador Leonardo Matos, que estabelece a utilização do nome social pelos servidores públicos nos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e dá outras providências. Relator Coronel Piscinini. A conclusão do parecer pela ilegalidade. Em discussão. Em votação, vereador Juninho. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Marcelo Aro. Com o relator. Eu também voto conforme relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei número 78/2013. Projeto de lei 79/2013, primeiro turno. Autor, vereador Leonardo Matos. A ementa que dispõe sobre
as licenças maternidades e paternidades para servidores públicos municipais das administrações direta e indireta do município de Belo Horizonte, pais de bebês prematuros, múltiplos e com deficiência, e da outras providências. Relator vereador Marcelo Aro, a conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela ilegalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Eu também voto conforme relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 79/2013. Projeto de lei 80/2013, primeiro turno. Autor, vereador Coronel Piscinini. Que dispõe sobre o funcionamento das empresas prestadoras de serviço de controle de vetores e pragas urbanas. Relator Marcelo Álvaro Antônio. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 80/2013. Projeto de lei 81/2013, primeiro turno, autor vereador Leonardo Matos, a emenda que obriga as empresas locadoras de veículos a adaptarem 2% de sua frota para atender pessoas com deficiência. Relator Coronel Piscinini, conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Eu também voto conforme relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 81/2013. Projeto de lei 82/2013, primeiro turno. Autor, vereador Leonardo Matos. Que dispõe sobre o aumento do número de vagas reservadas para o estacionamento de motos em toda e qualquer área pública no município de Belo Horizonte. Relator, Coronel Piscinini. Conclusão do parecer pela ilegalidade. Em discussão. Em votação, vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Juninho. Com relator. Eu também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 82/2013. Projeto de lei 83/2013, primeiro turno, autor vereador Joel Moreira Filho, declara a dança de salão como patrimônio imaterial do município. Relator Coronel Piscinini, conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade. Em discussão. Em votação, vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Juninho. Também com relator. Vereador Marcelo Aro. Com relator. Eu também voto conforme o relator. Declaro aprovado o parecer ao projeto de lei de número 83/2013. Projeto de lei 85/2013, em primeiro turno. Autor, vereador Coronel Piscinini. A emenda que altera a lei de número 7.647, de 23 de fevereiro de 1999. O relator é o vereador Juninho Los Hermanos. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Eu também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei 85/2013. Projeto de lei 86/2013, primeiro turno. Autor, vereador Leonardo Matos. A emenda que dispõe sobre a organização e composição do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, o COMPUR, e da outras providências. Relator é o vereador Juninho Los Hermanos. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela ilegalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Eu também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 86/2013. Projeto de lei 87/2013, em primeiro turno. Autor, vereador Leonardo Matos. A emenda
transforma o Zoológico de Belo Horizonte em centro de proteção à vida animal e dá outras providências. Relator Juninho Los Hermanos, parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Eu também voto segundo o relator. Aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 87/2013. Projeto de lei 88/2013, em primeiro turno. Autor, vereador Leonardo Matos. Ementa cria, no âmbito do município de Belo Horizonte, o Fundo Municipal para Gestão Ambiental e dá outras providências. Relator Juninho Los Hermanos, a conclusão do parecer é pela constitucionalidade, pela ilegalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Marcelo Com Aro. relator. Eu também voto conforme relator. Aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 88/2013. Projeto de lei 89/2013, em primeiro turno, autor vereador Leonardo Matos, que institui a operação urbana simplificada verde remanescente e dispõe sobre o seu funcionamento. Relator Juninho Los Hermanos, a conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Marcelo Aro. Com relator. Eu também voto segundo o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 89/2013. Projeto de lei de número 90/2013, primeiro turno. Autor, vereador Léo Borguês de Castro, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades do poder público municipal na fonte geradora e sua destinação a associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis e dá outras providências. Relator Juninho Los Hermanos, a conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Eu também voto conforme o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 90/2013. Projeto de lei de número 91/2013, primeiro turno. Autor, vereador Leonardo Matos. A emenda que disciplina o uso de aparelhos audiovisuais em salas de espera de entidades públicas ou entidades conveniadas com o poder público. Relator Marcelo Aro. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Juninho. Também com relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Eu também voto conforme o relator. Portanto, aprovado o parecer de número ao projeto de lei de número 91/2013. Aos vereadores, alguma consideração? Eu tenho, caro presidente, excelentíssimos vereadores, gostaria de trazer um assunto aqui para debate da nossa comissão, que, na verdade, no meu entendimento, é um problema que nós temos. Porque nós recebemos, conforme foi deliberado por essa comissão, 6 projetos para sermos relatores. Ou seja, nós temos uma semana para fazer o relato de 6 projetos. Dá uma média aí, se tirando domingo, a gente pegar um projeto inteiro e fazer o relatório dele um por dia. Os senhores, assim como eu, sabem que um relatório demanda tempo. Mas está ok, 6 está dentro do suficiente. Eu não questiono isso. O meu questionamento, caro presidente, tem sido pelos projetos que nós temos que votar aqui. Porque qual que está sendo o problema? Nos que eu sou relator, eu me debruço nos projetos, junto com a minha assessoria. Então eu conheço totalmente o projeto de lei e eu consigo emitir o meu parecer. Está ótimo. Mas o problema é eu fazer isso com os outros 30 projetos. São 36 projetos semanais, 6 de cada um, 6 vezes 5, né? A gente vai chegar, 6 vezes 5, 30. São 30 projetos, ou seja, são mais 24 projetos, além dos meus 6. E é um problema ainda maior, cara, presidente, porque esses relatórios de vossas excelências chegam para o meu conhecimento na noite anterior
e quando eu não consigo ver na noite anterior, no dia de manhã. Então eu gostaria de ilustrar, por exemplo, hoje. Eu não tive acesso aos relatórios na parte da noite ontem e só tive acesso na parte da manhã de hoje. Eu e o delegado Edson Moreira, nós participamos juntos de uma audiência pública às 10 horas da manhã sobre os moradores de rua. E a audiência foi até 12h58. Então a gente tinha 2 minutos para começar a CLJ e eu fui almoçar. Ou seja, para eu parar, analisar os 24 projetos e também fazer o meu voto consciente, se torna quase que impossível. Eu falo assim, nós temos que virar super-homem para a gente conseguir dar um parecer bem fundamentado. E aí, eu estou falando de mim, presidente, não de vossas excelências. Mas o que tem acontecido? A gente muitas vezes a gente vota confiando no relator, e de fato existe essa confiança, porque os membros dessa casa nos transmitem confiança, mas ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade enquanto parlamentar, há um risco muito grande da gente passar despercebido em um projeto e dar um voto não tão que vá ao encontro da nossa ideologia. Então eu gostaria de trazer para o senhor esse problema, pedir para que Vossas Excelências, junto com a assessoria técnica e os demais membros efetivos dessa casa, tentasse uma solução para esse problema. A minha sugestão é que esse relatório chegue para a gente pelo menos 48 horas antes, ou 72 horas antes, porque aí nós teremos tempo para poder estudar os relatórios. E eu, inclusive, desabafei isso para alguns pares aqui na casa. Mas sempre foi assim. Tudo bem, não estou questionando o passado, estou questionando hoje. Eu acho que a gente tem a chance, então, aí de mudar isso. Não sei se alguém aqui também está tendo esse problema como eu. Vereador Edson Moreira. Como eu confio em todos os membros da comissão, e sei que todos os membros que participam da comissão são pessoas capacitadas, como eu vejo que você está até me surpreendendo, tendo em vista a sua juventude e a sua capacidade, então eu dou uma rápida pincelada no parecer, né? Plena confiança nos membros da comissão, e quero crer que, tendo em vista as ocupações nossas outras, acho que fica até inviável, mas que nós temos que fazer nossos projetos também. Entendo que vou pela confiança nos meus pares da comissão, os quais foram voluntariamente para essa comissão. Alguma coisa? Olá, presidente. Eu tenho comigo, eu estou de acordo com o delegado Edson Moreira, e nós temos uma oportunidade quando o presidente fala em discussão. Então, por exemplo, nós temos aqui um projeto de lei, né, que não passou pelo Marcelo, passou, meu, né, eu que vou relatar. Eu trago aqui uma pequena síntese dele, porque se tiver alguma dúvida, a gente pode, naquela hora, falar, olha, eu fui pela antijuridicidade porque tem uma lei municipal que já esclarece a questão, né? Porque senão nós vamos realmente ter muita dificuldade de olhar todos os processos detalhadamente. Bom, Juninho? Eu também, seguindo a mesma linha aí do coronel e do doutor, a gente tem que confiar nos membros, porque a gente não tem um tempo hábil para isso. Mas eu acho que somos todos capacitados e vai dar certo no fim. Presidente, se o senhor me permite, eu concordo de número grau com todas as falas aqui dos nobres colegas. E eu também, como disse, eu também confio em cada um que está aqui. Longe de mim levantar um assunto de desconfiança, pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção. Eu acho que ficou bem entendido. Meu único problema é que, assim, querendo ou não, a gente confia um no outro, etc, mas às vezes a gente tem até discordâncias ideológicas que não é questão de confiança. Às vezes o Juninho vai dar um parecer que ideologicamente eu sou contrário a ele, e se eu não tenho acesso a um parecer
com um pouco mais de antecedência para eu analisar, eu não consigo nem discutir, até porque aqui tem sim a discussão, mas tem muita coisa que nós sabemos que você precisa de um cuidado maior, que nós temos que pegar. Essa comissão, ela dá parecer de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Ou seja, por diversas vezes eu tenho que consultar não só a Constituição, mas a Constituição estadual e a lei orgânica municipal. E eu confesso para vocês que tem hora que eu tenho que parar, pegar a legislação, consultar. Então, assim, a única questão que eu levanto aqui é que eu não vejo como uma perda para essa comissão se tiver uma antecipação desses relatórios em nossa posse. Eu não vejo, pelo contrário, se a gente, de fato, tiver, né, a gente tem outras prioridades, tem um plenário, tem uns projetos, tem as audiências, etc, tal, por muitas vezes a gente vai dar uma pincelada, mas quando você tiver com tempo e quiser debruçar um pouco mais nos relatórios, você ter esse tempo hábil. O que eu estou alegando que hoje você não tem. Se eu hoje quisesse ter um tempo hábil para debruçar num projeto, hoje eu não teria tido esse tempo. E aí talvez eu não poderia nem ter feito a discussão democrática e ideológica que cabe nessa comissão. Então fica só essa sugestão que eu não vejo como perda em nada para a comissão, só como ganho. Ok. Eu penso que todas as considerações aqui realmente têm fundamento, inclusive a do vereador Marcelo Aro, na questão de ter um pouquinho de tempo a mais para que você possa analisar cada um dos pareceres e entender se o seu voto no momento aqui, pela aprovação ou não do parecer, você tem um voto mais consciente daquilo que você esteja fazendo. A gente pode conversar aqui com os assessores desta comissão, ver se tem como a gente antecipar um pouquinho esses relatórios. Eu também faço o que o Coronel Piscinini faz, eu trago aqui um breve relato de todos os projetos de lei que eu estou com parecer. Eu acredito que a gente pode trocar também entre si esse breve relato. Eu tenho um breve relato, meu parecer, eu vou enviar ao vereador, procurar enviar ao vereador, pelo menos não digo 48 horas, mas com 24 horas de antecedência. E se a gente fizer essa troca desse breve relato entre os membros da comissão, eu vou poder pegar os pareceres do vereador Edson Moreira, por exemplo, e vou ter pelo menos uma noção daquilo que, por que ele concluiu, pela constitucionalidade ou pela legalidade, e assim por diante. Eu acho que é uma sugestão aqui que a gente pode deixar aqui nessa comissão. Eu queria pedir até para mandar mais, que está sendo muito pouco 6 por semana. O cara já está chiando, né, Coronel? O cara, o que é isso? Devido ao grande número, né, de projetos na casa. Mas o que eu observo é o seguinte, tem muito, o que eu estou observando nos projetos que chegam à minha mão, muitos projetos repetitivos, né? São muitos projetos com o mesmo tema e tal, que na realidade traz inovação, né? Se tivesse que enumerar, eu já analisei alguns projetos anteriores da casa, já são de vezes anteriores. Às vezes já foi até, foi vetado lá, voltou, pá, vamos pôr de novo. Deram uma maquiada lá. Eu, inclusive, faço coro ao que o delegado Edson Moreira está falando. Acho que esse momento aqui é para isso mesmo, é para a gente registrar, né, as opiniões e ficar marcado. Vou mandar mais 12 para você, todo dia. Oi? Mais dois não, delegado. 12? Não, delegado, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu faço coro com o que o delegado Edson Moreira está falando. Inclusive, eu também faço a sugestão, excelentíssimo presidente, para que talvez seja enviada em nome dessa comissão uma carta para os gabinetes, para os demais vereadores, colocando o posicionamento dessa comissão. Porque a gente sabe que na hora de dar um voto, a gente fica triste de dar um parecer contrário a um colega nosso. Né? A gente sabe da dificuldade que é elaborar um projeto e a gente gostaria, sim, de sempre dar positivamente. Mas tem chegado muitos projetos, como o delegado tem falado, que não tem inovação nenhuma e aí passa por essa casa. Isso causa uma lentidão no processo, né, dentro da casa, porque a gente perde tempo, passa aqui, perde tempo em outra comissão, em plenário. Então, talvez a gente até mandar uma sugestão, até para não ficar ruim para nenhum dos membros aqui. Eu falo que várias vezes eu fui dar um parecer de contrário a um dos vereadores, que eu peguei o telefone, liguei para o vereador, era 2 projetos do mesmo vereador que estava comigo. Falei assim, vereador,
tô sem opção aqui. Várias vezes, né? E a gente Procurar uma fica até mal. alternativa, Então, talvez, de reformular algo que possa Isso. tornar o projeto ou constitucional ou legal. isso, e eu acho que talvez uma carta nossa, assim, olha, o entendimento dessa comissão tem sido nessa linha, e etc, etc. Até para não parecer que às vezes é perseguição contra um colega, que não é. Eu vejo que, como todos nós aqui somos novatos, a gente não preocupa muito com o passado. Né? Porque em outras legislaturas, não a passada, mas em outras legislaturas, muitos assim, olha, não veta projeto de colega não, deixa passar, né? Alguns pensam assim, só que nós que somos novos aqui, a gente tem um compromisso muito grande, assim como os demais 41, né, os outros 40 vereadores junto comigo, eu sei que todos têm um compromisso de fazer a coisa bem feita, então a gente deixar claro para eles que não é que a gente, de fato, vai dar os pareceres quando não inovar pela ilegalidade, quando ferir a Constituição pela inconstitucionalidade, então talvez seja uma atitude bacana dessa comissão. Sim, agora é minha vez de fazer coro aqui com a fala do vereador Marcelo Aro, porque eu realmente, né, junto com a nossa assessoria jurídica, ao estudar cada projeto, a gente vai dar o parecer que tem que ser dado. Se for inconstitucional, a gente vai dar o parecer inconstitucional. A gente sabe que, como o Marcelo Aro falou, que talvez existisse um entendimento, a gente não vai dar inconstitucionalidade num projeto de um colega, mas eu também, Marcelo, eu procuro fazer esse mesmo papel de entrar em contato com o vereador, que eu estou com o projeto dele na mão, se for inconstitucional ou se for ilegal, ou qualquer que seja a dificuldade, se der para exatamente, se der para consertar, adequar para que o projeto ele possa poder tramitar na casa de forma correta, é o que a gente tem procurado fazer também, né? Eu quero dizer que essas discussões aqui, elas sempre trazem muitos benefícios a essa comissão, é assim que a gente vai construindo uma maneira de trabalhar, e dizer que fica aqui essa sugestão para que esse fato levantado pelo vereador Marcelo Aro, que possa ter um tempo um pouco melhor para analisar cada parecer, então eu deixo essa sugestão, né? A gente pode ver outros mecanismos também que a gente possa utilizar para suprir, deixando claro aqui que essa confiança mútua aqui, ela é muito importante. Eu também confio na capacidade de cada um dos vereadores aqui em relatar um parecer, mas dizer que eu acho que se a gente tiver esse resuminho aqui, que a gente faz, o Coronel Piscinini faz, eu também sempre trago, eu acredito que a gente vai poder ter uma noção melhor de cada parecer que cada vereador traz a essa comissão. Quero parabenizar o vereador Marcelo Aro, uma importante preocupação aqui na comissão, a preocupação de um vereador que quer ter consciência daquilo que está fazendo. Parabéns ao vereador. Ainda continua com o parecer que se tiver tempo tem que dar mais. Isso, o delegado está aqui sempre nesse ímpeto, nessa vontade contundente de trabalhar, mas, delegado, a gente acredita que esses 30 projetos aí já está de bom tamanho, não vamos aumentar não, né? Tá ótimo, porque na realidade a comissão, ela estuda a legalidade e a constitucionalidade, que é a legislação de Constituição e Justiça, que se é legal, seria legal. Ideologicamente não tem nada a discutir, entendo eu. Só o melhor juiz, né, doutor Marcelo? Okay. Então, é legal ou não é? Não é, acabou. Pau nela. Exatamente. Estamos aqui para isso, né, delegado? Bom, mais alguma consideração dos vereadores? Edson Moreira. Até, vou dar uma aqui, depois eu vou dar uma lida. Outro dia. Ok. Eu estou satisfeito. Portanto, então, a gente encerra essa reunião. Às 13h50. A todos uma boa tarde e até mais. Obrigado, boa tarde.